Chegou então o momento, né, da apresentação do seu TC e você terá até 20 minutos então para a apresentação do conteúdo. Após o que abriremos espaço para que as componentes da banca possam fazer perguntas, você assiste o seu trabalho com sugestões e após isso você assiste uns minutinhos para a gente deliberar sobre a nota. Você pode ir com os dois. Coordenada, minha orientadora e inclusive professora durante todo o nosso curso. Cumprimentar a professora Débora Caroline, agradecer por tudo que a senhora nos atendeu, tudo que eu pedisse, foi pronta a atender, muito obrigada por isso. E a professora Lorraine, natureza do ensinamento, agradecer pelos ensinamentos da senhora, foram de grande valia e eu vou levar por muito tempo. Bom, meu tema, eu escolhi a indenização à vítima impúber por danos psicossociais em decorrência do abandono afetivo. Eu escolhi esse tema por fazer parte do meu cotidiano, porque os meus filhos eu os considero como abandonados. E eu acho que eu escolhi o curso de Direito com esse objetivo, de aprender sobre isso. Eu sei que o meu trabalho é meio raso, eu tentei trabalhar em cima dele para que não fosse, mas com certeza tenho que aprofundar nisso para poder levar adiante o meu objetivo. A metodologia que eu usei foi a bibliográfica, então eu pesquisei, consultei doutrinas, jurisprudências e a nossa legislação vigente, né, que é a Constituição Federal de 88, o Código Civil, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e projetos de lei que está em andamento. Bom, para chegar ao tema do abandono afetivo, eu precisei passar por algumas conceituações. E o primeiro deles foi sobre a família. A família, ela sempre foi protegida pela Constituição Federal. Só que no decorrer desse tempo todo, ela tem sofrido mudanças e como tudo é cíclico no mundo, então a família, o conceito de família também sofreu mudanças. O meu trabalho mostrou essa evolução dessa mudança. E tem um doutrinador, Carlos Gonçalves, que ele, no conceito dele lá, ele abarcou várias mudanças que ocorreram durante esse período, que foi o reconhecimento da união estável como entidade familiar, a legitimidade de filhos, o direito sucessório, tudo isso sofreu mudanças com o conceito de família. Eu também não podia deixar de falar dos princípios que baseiam a entidade familiar, que seria o princípio da igualdade, da isonomia, da dignidade da pessoa humana, que é um dos mais importantes, e o princípio da solidariedade, da liberdade. O da igualdade seria o da máxima de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma natureza, né? Da isonomia é que, conforme a lei vem a resguardar essa igualdade. E o da dignidade da pessoa humana é difícil um conceito desse princípio, porque esse princípio está emaranhado em todos os outros princípios. E ele chega a ser, em algumas vezes, até mais importante do que a própria vida. Eu, estudando sobre a dignidade da pessoa humana, existem vários exemplos de que ele chega a ser mais importante que a vida. Ele é um princípio personalíssimo, né? Então, por isso que é muito difícil os doutrinadores chegar num conceito fechado sobre a dignidade da pessoa humana. Eu também não poderia deixar de falar do princípio da solidariedade, que é como o Rolf Madaleno fala
na doutrina dele, que é muito baseado na reciprocidade. A solidariedade dentro da entidade familiar, ela é de extrema importância porque é baseado na reciprocidade. Tudo depende, a entidade familiar, a cooperação, tudo vai ser recíproco ali, senão não vale a pena. O princípio da afetividade também é extremamente importante, e o princípio da liberdade, que é um dos também mais importantes, porque conforme fala lá na nossa Constituição, todos são livres para poder fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, né? Então, todos são livres para poder extinguir uma família ou realizar uma família, formar uma família ou não formar uma família, ter filhos ou não ter filhos. Então, o princípio da liberdade é muito falado também nisso tudo. Eu também não poderia deixar de falar um pouco sobre a responsabilidade civil, que é um instituto jurídico dos mais usados e dos mais diversificados, porque ele tem que ser encaixado dentro de todos os ramos do direito, por isso que ele é bem diversificado. E dentro do direito de família não seria diferente. E a consequência da responsabilidade civil seria de voltar ao status quo, ou seja, a responsabilidade civil, ela vai, como fala no artigo 186 do Código Civil, por ação ou omissão de alguém que um direito tutelado quando a pessoa tem um direito tutelado resguardado e alguém faz algum dano por ação ou omissão em relação a ele, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Muitas das vezes, a consequência desse ato, dessa ação ou omissão, é impossível que volte ao status quo, mas existem doutrinadores que dizem lá, que fala que é para tentar manter o equilíbrio do dano sofrido com a responsabilização. A obrigação de indenizar, ela sempre vai existir em consequência a um ato ilícito. E o ato ilícito, ele está consagrado no nosso Código Civil, tem um capítulo inteiro do artigo 927 a 947 falando sobre o ato ilícito. E a norma jurídica ela é bem clara, que sempre que um ato ilícito é cometido, a responsabilidade civil também ela vai ser cobrada. É claro que existem pressupostos para que essa responsabilidade civil seja reconhecida, como a conduta, o dano e o nexo. Tudo isso tem que ser reconhecido. A relevância do dever dos pais na formação dos filhos. A Constituição Federal, no artigo 226, 227, e o ECA também, no artigo 22, são assim, explícitos em dizer que a família é responsável pela convivência, pelo desenvolvimento do menor, do jovem ou do adolescente. Então, e lá fala que a formação dos filhos é totalmente responsabilidade e dever dos pais. E fala também que o dever de educar não é simplesmente pecuniário. Esse dever, ele abarca muito mais coisas do que a sustentação material. Então, é um dever que abarca o psicológico, o desenvolvimento da criança em todos os sentidos. E a ausência do afeto e do cuidado dentro da entidade familiar, ele traz consequências que, como Ana Carolina Brochado Teixeira fala lá, ela vai trazer danos que a criança vai desenvolver, danos antissociais, que a maioria das crianças hoje, em escolas, que tem problemas com adultos, na verdade esses danos eles aparecem mais quando adultos, que é mais uma coisa mais inconsciente. Lá quando ele é adulto, que os danos começam a surgir,
que vão buscar, que são danos que já vinham acontecendo em decorrência de abandono afetivo. E aí ela cita o alcoolismo, droga, vários outros exemplos lá em decorrência disso. Nós temos assim a jurisprudência, a primeira jurisprudência que teve em relação ao abandono afetivo foi lá em Minas, o Superior Tribunal da Justiça julgou improcedente, mas depois veio um outro em São Paulo, um outro caso que também, em primeira instância foi julgado improcedente, mas depois foi julgado procedente e o pai foi responsabilizado e teve que pagar a indenização. E hoje nós temos um projeto de lei, projeto 3.212 de 2015, do senador federal Marcelo Crivella, que ele está em votação ainda, mas ele atribui aos pais o dever da convivência, da assistência material e moral dos filhos, e ele vai passar a considerar o abandono afetivo como um ato ilícito. Porque hoje a doutrina ela é dividida. Uma parte dos doutrinadores pregam que o afeto não é possível quantificar o afeto, que não é possível pagar por ele. E uma outra parte acha que é simplesmente uma maneira de equilibrar um dano sofrido, responsabilizar os pais por um dever que a Constituição diz, né, que é dever dos pais fazer. E o abandono afetivo não deixa de ser isso. Então, o projeto de lei ele vai considerar, se passar, está em votação ainda, ele vai considerar o abandono afetivo como uma conduta ilícita. E então, assim, o meu trabalho, ele veio, a conclusão que eu tirei dele é que a indenização, a aplicabilidade da sanção pecuniária aos pais que abandonam seus filhos, ela é sim necessária, porque vai ser simplesmente um reconhecimento de um direito que está explícito na Constituição Federal, no ECA, em toda a nossa legislação. E é sim uma aplicabilidade, ela deve acontecer sim, até mesmo para que sirva de exemplo para que os pais não... Que na verdade é inadmissível, né? Que qualquer um dos progenitores abandone seus filhos. Ok. Parabéns, Raquel, pela apresentação, né? Eu não vejo porque você chegou naquele nervosismo todo hoje, né? É claro que depois de um dia inteiro esperando pela hora de apresentar, só isso já basta para deixar a gente um pouquinho nervoso, né? Mas você apresentou muito bem e parabéns. Não vou tecer maiores comentários de início, vou deixar meus colegas falar. Professora Lorraine, depois a professora Débora, por gentileza. Obrigada, professora. Boa noite, Raquel. Parabéns pela apresentação, apesar do nervosismo, né? Bom, eu sou da corrente do difícil quantificar afeto, né? A gente teve um caso aqui bem próximo até, inclusive decidido aqui na nossa comarca, né? Dar uma indenização de acho que um valor de 100 mil, né? E enfim, foi entrar com recurso, né? Recorreram dessa decisão. E assim, se você pensar, se a gente pensar como que a gente quantifica isso, né? Será que 100 mil é suficiente? Ou essa reparação, ela é simplesmente monetária e de plano... É complicado a gente compelir alguém a ser presente, a amar a gente, né? Obrigar alguém. Exatamente. Então, assim, por mais que a intenção do legislador ela seja de que os pais sejam presentes, como você diz, né, de que os progenitores sejam presentes, que eles sejam presentes na vida do filho. E hoje a gente enfrenta um número muito grande, especialmente de pais ausentes, né? Mães também, infelizmente. Mas como que você, né, obriga essa pessoa a estar próxima, a estar perto, a
participar da vida do filho. E mais difícil ainda, né? Porque você obriga a amar. Então é uma situação delicada. Em contrapartida, fica aí o direito do filho de ter a presença do pai, até porque ninguém pede para vir no mundo, né? De ter a presença da mãe, enfim, de ser acompanhado pela família, porque como você trouxe, o núcleo familiar é de extrema importância. A gente é reflexo do nosso núcleo familiar, né? Então a ausência da família, por óbvio, ela acaba aí, muitas das vezes, né, interferindo também, até mesmo no desenvolvimento do indivíduo. Você não tem nenhum questionamento para te fazer, você faz essas ponderações mesmo. Assim, ficar mais tranquila nas próximas, né? Você está aqui com 3 pessoas que você conhece, então não tem essa necessidade. É o momento da gente ouvir. Vocês falam tanto, gente. Agora é o momento de vocês falarem, a gente quer ouvir, né? Vocês já falam tanto. Então, assim, pra gente esse é o momento agora que a gente de fato quer que vocês falem. E é isso. Agradeço a sua Janaína. Agradeço. Parabéns pela apresentação. Obrigada, professora Janaína, pela excelente orientação. Eu desejei muito que você tivesse comunicado no seu trabalho essa sentença, que foi a sentença mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E eu acredito que a sintetização é para tudo. Eu jamais. Mas eu acho que está citado, não é? Não repeti aqui. Ela jamais. Que é da ministra, não é? Não, é daqui. Daqui. Tá. Ele é do Elefante, que é presidente da nossa região. Nós somos daqui, então não é isso. Não, eu falo assim, porque eu acho que no estado ela foi fazer destaque, né? Para nós, né? Então, assim, ela de fato foi muito vai inserida, ela vai muito de volta para o seu trabalho. E foi brilhante nas palavras. Ele conseguiu definir bem afeto, dignidade da pessoa humana. E eu não esperava menos, né, de um juiz que é membro, que ocupa uma cadeira do Elefante. É só isso que eu queria comentar com você, que vale muito a pena ser Bom, Raquel, te agradecer pela confiança, pela disponibilização. É um grande desafio sempre, qualquer trabalho que a gente assume, né? Ainda mais um trabalho de uma representante de sala, que nunca tem tempo para acudir os prazos que são solicitados. Mas, enfim, deu tudo certo, né? E você aflorar a sugestão das pessoas, o seu trabalho está em nome, né? O entendimento deixa os equilíbrios técnicos. Então, eu vou te pedir licença um pouquinho, organizando também. Give me, please. 6. You're welcome. Bom, no início, antes de nós entrarmos para você apresentar, você tinha me dito que você ficaria satisfeito com uma nota que te aprovasse. Infelizmente, não deu. Porque o seu nervosismo superou o seu poder de coordenação. Brincadeira. Nota 9. Eu estou te escaneando no celular. Eu sei que eu vejo mais uma vez, porque me errou no WhatsApp. Como eu viajei, eu vou saber se eu Aí eu falei assim, obrigada. Você vai hoje na Vou ter que arrumar uma caminhonete. Pois é, eu só tô imaginando onde é que tá ficando esses presentes todos. Saudades da minha estradinha. Essa sambinha. Cadê? Eu vou descobrir onde é que é a sua sala. Você deve estar com uma sala aí cheia de trem. Pra casa. Gente. Olha, ainda abusado ainda. Eu vou lá pra comer chocolate em sua casa.
Minha casa é uma filial da Cacau Show. Vou lá- Se eu for lá, você não vai me dar um tiro, não? Se eu for lá, você não vai me dar um tiro, não? Vai, depende. Vai avisar que tá indo? Se não avisar, é perigoso. Mostra a gravidade dela. Aliás, por favor, é.